Beleza aí, pessoal? Bom, antes de efetivamente subir o motor aqui pro cabo do Rodolfo, eu quero montar o máximo de itens possível, revisar o que a gente tem para fazer, para depois não ficar com o motor no meio do caminho atrapalhando. Sem o motor é muito mais fácil de instalar as coisas. Bom, chega de papo, vamos lá. Pessoal, agora chegou a hora de colocar a caixa de direção, porque depois com o motor no lugar fica bem mais chato. Aproveitar que tá sem nada, caixa, braço de direção, essas coisas, tá? Para quem não conhece, a caixa de direção, tanto do Cadete quanto do Monza, ela vai presa aqui na parede corta-fogo. A gente tem 2 prisioneiros cada lado, vão umas abraçadeiras que fixam a caixa. Bom, eu deixei a caixa aqui no chão para mostrar alguns detalhes para vocês, antes da gente colocar lá, porque é bem mais difícil mostrar. Primeira coisa é o seguinte, infelizmente a gente já não acha mais esses coxins de borracha, essas buchas que vão às abraçadeiras. A abraçadeira prende aqui e outra prende aqui. Para a direção convencional, a gente acha. Se eu não me engano, para a direção convencional desse lado aqui é a mesma, tá? Não tenho absoluta certeza, mas se eu não me engano é a mesma. Então não tem problema, mas esse lado aqui eu sei que é dor de cabeça. O que a gente faz? Não vai ser o caso aqui porque as buchas estão excelentes, então vamos deixar lá aí. Mas normalmente quando a gente tem esse tipo de problema, eu compro da AJ buchas, elas em PU. Funcionam muito bem, não vai transmitir vibração para dentro do carro, nada disso, porque a caixa de direção não recebe impacto. Não é uma caixa que fica presa no quadro de suspensão, mesmo que ficasse, é parte fixa do carro. Então não transmite vibração nenhuma, não vai quebrar nada. Fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Recomendo, aliás, fica melhor, porque essa borracha aqui é um pouco mais macia, né? Obviamente. Então a caixa tem uma tendência de dar uma pequena balançada com essas buchas originais, mesmo quando novas. E com a bucha de PU ela se movimenta menos, tá? Outro detalhe que eu queria mostrar para vocês, aproveitar a caixa fora, porque depois lá no lugar é praticamente impossível, é que o eixo da caixa, onde vai a coluna de direção, é esse daqui. Vocês podem ver que ele tem uma parte reta a cada lado. Vou tentar mostrar o outro lado aqui, ó. Tem a parte reta aqui. E lá na coluna você precisa alinhar isso para que fique... para que possa ser encaixado, né? Senão não vai conseguir encaixar. Dica importante é você pegar um alicate, alguma coisa assim, e girar essa caixa ou desmontar ela de forma que ela fique centralizada. Então vai até um lado, vai até o outro e acha o centro da caixa de direção e desmonta ela centralizada. Depois você coloca ela centralizada. Vai facilitar a sua vida, tá? Por que eu não vou conseguir mostrar esses detalhes lá? Porque depois a gente vai colocar essa borracha aqui na frente de vedação, que esse carro não tinha, mas por sorte eu tinha aqui. Também é quase impossível de se encontrar, é só usada. E essa borracha vai encaixada aqui para fazer a vedação na carroceria, para fechar ali e não tem entrada de ar, porque senão fica entrando um ar quente ferrado na sua canela, tá? Então essa borracha aqui a gente vai colocar ela, colocar a caixa de direção no lugar, alinhar aqui, então mostrar tudo isso naquele espacinho confinado que mal a gente consegue ver, é bem complicado, tá? Então eu preferi mostrar esses detalhes antes, depois fixar o celular ali, mostrar de um ângulo um pouco mais distante para vocês, mas aí já dá uma boa ideia. A abraçadeira, eu deixei elas prontas aqui, pintadas, e ela vai aqui por cima assim, obviamente. Outra dica que eu posso passar é, experimenta a abraçadeira antes de colocar a caixa, porque às vezes ela está um pouquinho aberta ou um pouquinho fechada, e aí com a caixa no lugar você fica forçando, a abraçadeira não passa pelos prisioneiros. Então dá uma testada lá, se ela tiver muito aberta, muito fechada, você pode colocar na morsa, né? Coloca na morsa assim, aperta aqui, se ela precisar ser fechada, ou se ela precisar abrir, você coloca na morsa e aperta nesse sentido. Aperta assim, ó. Eu tô com uma mão só, fica difícil. Aperta assim, ela vai abrir um pouquinho. Então dá uma ajustadinha na abraçadeira para que ela entre lisinha, facinho, para que você não fique sofrendo. Senão você vai sofrer pra caramba, porque você tem que manobrar a caixa pro centro dos prisioneiros e colocar isso aqui mesmo em 2 pessoas é um saco. Com o motor no lugar então nem se fala. Enfim, vamos lá, vamos mostrar isso aí.
Bom pessoal, a caixa está colocada, um barulhão de compressor aí, mas aqui estão as abraçadeiras. Esse lado aqui é um pouco mais difícil de mostrar para vocês. Agora eu vou tentar mostrar lá dentro do carro como é o encaixe com a coluna. Então pessoal, aqui dentro do carro vai ser difícil mostrar alguma coisa. Até coloquei uma luz ali, levantei o carpete para ver outras coisinhas e tal. Não tem nada a ver com a caixa, tá? Eu vou entrar aqui de baixo. Vou mostrar aqui para vocês a junção, tá, da coluna de direção que está aqui. Aí a gente tem uma junta elástica e aqui a ponta da caixa de direção. Eu vou tentar mostrar, vai ser bem difícil, mas a gente vê aqui, ó, bem aqui no eixo da caixa de direção, bem na pontinha do meu dedo aqui, tem um rebaixo do eixo da caixa, tá? Então na seçãozinha aqui na lateral, né, na verdade do eixo, tem um rebaixo, e aqui vocês podem ver que passa um parafuso nesse sentido. Deixa eu virar um pouquinho o volante. Ele entra um parafuso bem aqui, ó, bem aqui na ponta do meu dedo, tá? E esse parafuso passa por aquele rebaixo. Então o objetivo agora é fazer com que essa junta elástica desça em direção aqui à caixa, para que o parafuso possa passar aqui. Depois a gente vai colocar outro aqui na parte de cima, por esse lado aqui, ó. A gente vai virar, vai colocar um parafuso aqui também. Então o lugar é bem terrível. Eu acredito que mostrando assim já dá para ter uma boa noção, mas agora eu tenho que forçar essa junta elástica para ela chegar até na parte de baixo ali. Deixa eu virar o volante aqui até a posição correta e deixa eu mostrar o rebaixo aqui para vocês, ó. Dá pra ver bem no centro da tela aí a parte onde vai o parafuso, que é essa parte dividida no meio. Eu não consigo colocar as duas mãos para apontar a parte do parafuso aí, da junta elástica. Eu vou encaixar a peça e mostrar ela encaixada. Bom pessoal, vamos lá mostrar agora apertado, para pelo menos vocês terem uma ideia do que eu tô falando aí. Deixa eu acertar essa luz. Tá aí bem no centro da tela a junta elástica. Vocês podem ver um parafuso que trava de um lado. Eu vou virar ao contrário para mostrar o parafuso do outro lado, ó, bem perto da borracha aí. Tá aí o parafuso, ele tem o lugar certinho para passar na parte de baixo aí do vídeo, tá? No eixo da caixa de direção o lugar é bem justo. Aqui não, aqui tem um certo ajuste. Então para colocar no lugar que eu fiz, eu coloquei a peça sem parafuso. Você tem que tirar o parafuso para a peça sair ou ser colocada. Senão, não vai passar, tá? Porque as pontas tanto da coluna quanto do eixo da caixa, ela não tem rebaixo, então não vai passar. Então tem que ser sem o parafuso. Não adianta você soltar só o aperto que não vai sair ou não vai colocar. Coloca no lugar sem o parafuso, movimenta essa junta elástica para cima, né, em direção ao volante do carro, que é para cima do vídeo aí mesmo, o máximo que você puder, e depois você alinha, e quando colocar a caixa, você alinha a junta elástica e aí empurra ela para baixo. Obviamente em duas pessoas facilita, porque uma pessoa movimenta o volante e a outra pessoa movimenta a caixa, tá? Sozinho é um parto. Foi o que eu fiz agora, então dá bastante trabalho, você tem que deixar tudo meio que alinhado, e é bem chato, bem complicado, aquele tipo de coisa que falta uma mão para te ajudar, e é distante, né? Alguém tem que estar lá no cofre do motor e empurrar a caixa. Bom, tá aí, junta elástica colocada na coluna de direção com a caixa. Pessoal, finalizando a montagem da parte mecânica da caixa de direção, depois a hidráulica a gente vai ver em outro momento, eu vou montar os dois braços de direção. Para quem não conhece, os braços de direção são esses daqui. Esse aqui é o famoso terminal de direção, a gente vai trocar também, eu vou mostrar para vocês, porque ele realmente está bem ruim, as coifas aqui já estão estouradas. Esse aqui, o braço do outro lado, está pior. A gente vai substituir isso aí, eu vou mostrar para vocês. Mas eu queria dar uma atenção especial aqui para as buchas que prendem os braços na caixa de direção. Então, como vocês podem ver, eu deixei posicionado aqui mais ou menos do jeito que vai lá. A gente tem aqui a caixa de direção. Esses dois buracos na ponta do meu dedo é onde exatamente vão presos esses dois braços. Eles vão presos por esses parafusos aqui com essa chapa. Eu nem limpei ela ainda, a gente já vai cuidar disso aí. Eu vou fixar o celular para passar uma ideia para vocês sobre o desempenho dessas buchas aqui, que não é nada satisfatório. Vamos lá. Então aqui é o seguinte, pessoal,
Com o celular fixo aqui fica um pouco mais fácil da gente tentar explicar para vocês, mesmo que de uma forma bem rudimentar. A gente tem aqui na ponta dos dois braços essas duas buchas de borracha e ela tem um miolo de metal. Acontece o seguinte, quando a gente esterça o volante, os dois parafusos que prendem esses braços lá na caixa de direção, eles vão se movimentar para um lado e se movimentar para o outro, arrastando os braços. Acontece que essa borracha aqui é muito macia. Então, a partir do momento que você faz força, ela deforma de um lado, né, do mesmo lado, porque você está fazendo força para o mesmo lado, ou deforma do outro. Mas quando ela começa a deformar de forma diferente entre elas, você tem desalinhamento. Isso acontece rápido, pessoal. 2 meses de uso, 3 meses, dependendo de quanto tempo de como você usa o carro propriamente, qual a frequência de uso, ela vai embora mais cedo ou mais tarde, mas ela não dura muito não. Aí você pode estar pensando, pô, mas você está falando isso de bucha paralela, né? Não, pessoal, estou falando de bucha original, das que você comprava em concessionária antigamente, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Isso sempre foi um calcanhar de Aquiles do Cadete e do Monza, se não me engano também do Vectra importado e do Astra importado, que usam esse tipo de caixa de direção com esse tipo de braço. Essa deformação ela vai piorando, então o carro tem esse sintoma que se você balançar o volante com o carro parado, você balança de um lado para o outro um pouco, você vai perceber os parafusos aqui mexendo, o centro aqui da bucha vai mexer e os braços não se movimentam. Então dá uma impressão de folga de caixa de direção. Além desse efeito, o que acontece? Quando você pega um desnível, você está andando numa pista, numa faixa, em que um lado do asfalto está um pouco diferente do outro, seja em altura ou alguma coisa assim, ou textura, e a suspensão vai ficar desigual, né? Um lado mais baixo, um lado mais alto. Então uma roda vai ter tendência de fechar, outra de abrir, às vezes as duas de fechar, depende do piso. Essas borrachas aqui vão te sacanear. Por quê? Uma roda efetivamente vai tentar fechar e aí você acaba dando uma corrigida. Eu tenho certeza que muitos de vocês já pegaram algum desnível com esse tipo de carro e você tem que dar uma controladinha no volante, uma coisa meio anormal. Parece que ele está sambando na via, porque realmente ele começa a sambar, né? Ele começa a fazer um zigue-zague, bem pouquinho, mas ele faz, porque uma roda está fazendo um serviço de esterçar no momento que não deveria. Outro efeito muito negativo que tem é o seguinte, a gente está vendo o carro de frente aqui, tá, pessoal? Então, na parte de cima da imagem aqui, a parte de trás do carro e aqui a parte da frente do carro. Então vocês imaginem as duas rodas aqui, você acelera, as duas rodas dianteiras são as rodas motrizes, né? A roda que tem tração, elas tendem a vir para frente. Quando ela tende a vir para frente, ela está presa, ela tende a fechar. Isso é normal, é geometria de suspensão. Porém, essa bucha é muito macia, então elas efetivamente fecham. O carro até melhora a estabilidade, mas quando você pisa no freio, elas abrem, tá? É uma questão de geometria, é natural isso daí. Num carro de tração traseira acontece ao contrário, mas no carro de tração dianteira é isso daí. Você freia, ela vai abrir e aí você perde estabilidade pra caramba, a frente do carro dá uma dançada. Você percebe que aquilo não tá legal, que aquilo não tá justo. Muitas vezes é condenado peças de suspensão, de caixa de direção, e na maioria das vezes o problema está aqui, nessas duas buchas, que são macias demais. E aí você pode estar se perguntando, pô, mas Cláudio, caramba, você está falando que uma bucha original não é boa, como assim você está criticando um negócio aí que está aí há tanto tempo e tal? Pessoal, só para vocês terem uma ideia, as caixas um pouco mais modernas não usam buchas assim de borracha, elas não têm elemento elástico, elas usam juntas como se fossem esses terminais de direção aqui, que para quem não conhece, na parte interna dessa peça aqui, junto, né, uma peça só, esse parafuso vem aqui dentro, tá? Esse tubo, esse eixo, né, ele vem aqui dentro, ele tem uma esfera aqui, uma peça só, tá, pessoal? É uma peça só, forma uma esfera aqui dentro, por isso que inclusive tem essa tampa de montagem aqui, e é muito justo. Então, nessa ponta do terminal de direção, aqui nessa ponta onde vai bucha nesse carro, a maioria dos carros modernos hoje, para não falar todos, vão esse tipo de junta que não é elástica. Ela só permite um movimento da suspensão oscilar, mas ela não permite um movimento nesse sentido, tá? Que é o que essa bucha aqui acaba permitindo. E esse negócio é chato, demorou muito tempo para eu descobrir que muita coisa de efeito ruim na direção do Cadete, e por consequência nos outros carros que usam essas buchas,
vinham dessas buchas aqui. O que eu percebi também, e isso eu testei na prática e não foi uma vez só, precisei ver várias vezes para crer. Montar a bucha nova, original, da primeira linha, pacotinho lá da GM e tal. Montar a bucha original, depois de uns 3 meses desmontar para ver como é que tava. E elas já estavam meio folgadas, já estavam deformadas. Essas daqui, parece que elas estão boas, mas o outro lado dela aqui já está bem detonado. Então a gente... E são originais, mas já está bem ruinzinho, a gente vai substituir. E qual a solução para isso, pessoal? Muita gente pode torcer o nariz, mas é bucha de PU. Tá aqui. Essa é a solução, pessoal. Aí, já vou responder de cara. Dá rangido? Não, não tem como dar rangido nesse lugar. Porque não existe movimento suficiente nesse sentido aqui, ó, de trabalho. Não existe movimento suficiente para ranger. Passa vibração? Não, nenhuma vibração. Porque, como eu falei para vocês, caixa de direção de carro mais moderno tem junção direta. Não tem junção elástica por bucha. Não passa vibração alguma. Tá? O que mais que vocês podem imaginar aí? Ah, fica duro demais? Não. Você não sente diferença em termos de impacto, dureza, vibração, pancada no volante, nada, absolutamente nada disso. Porque esses braços não transmitem pancadas para a caixa e lá para o volante, tá? Então, a gente pode condenar o uso de bucha de PU em toda a suspensão, falar, não, fica duro demais, não gosto, fica confortável, mas aqui a única coisa que você vai sentir é que o carro desalinha menos, que ele tem menos tendência quando você pega desnível a puxar para um lado ou puxar para o outro, porque esse carro faz muito isso, que ele não tem a tendência de você frear, ele perder a frente, você acelerar, ele começar a cantar pneu demais. Tudo isso desaparece usando essas buchas aqui. No caso aqui, eu comprei da AJ, já que eu estou usando há bastante tempo. Ela vem separada a bucha do tubo de metal, para ficar bem fácil da gente montar e depois colocar o tubo, vocês vão acompanhar isso aí. Mas uma coisa que eu posso falar para vocês, pessoal, se não fosse bom, se não fosse realmente uma coisa que resolve o problema, eu não ia falar para vocês, olha, usem sem medo, não ia mesmo, tá? Inclusive no meu carro eu vou montar tudo em bucha de PU, toda a suspensão, tudo, suspensão, dianteira, traseira, tal. Depois eu vou falar para vocês, olha, ficou legal, ficou duro demais, transmite impacto, não transmite impacto, mas isso eu ainda não sei, eu ainda vou montar, mas isso daqui eu já tenho montado em vários carros de clientes. No meu deve ter aí uns 10 anos que eu uso esse tipo de bucha. E uma outra vantagem que eu esqueci de falar para vocês, pessoal, se cair óleo de direção nessa bucha aqui, já era, em menos de uma semana ela vai para o espaço. Ela solta pedaço, aí realmente, se você olhar o carro de frente e esterçar o volante, a bucha que está mais estourada não vai nem mexer a roda. Você vira, você dá meia volta no volante, uma roda faz assim, a outra fica reta. Eu não sei se eu tenho vídeo aí no canal sobre isso ainda, mas eu já peguei carro aqui que realmente você dava meia volta no volante e uma roda ficava reta e a outra esterçava. Por conta de uma bucha dessa estourada por conta de óleo. E infelizmente a caixa de direção desses carros aqui, elas não são problemáticas, não dão vazamento toda hora, mas pela idade todas vão apresentar vazamento, estão apresentando ou já apresentaram. E o que eu queria dizer, enrolei, é o seguinte: essas buchinhas aqui aguentam muito óleo de direção. Elas não são feitas para ficar aguentando óleo de direção, para ficar mergulhada no óleo de direção, mas ela aguenta muito. Tanto que eu tenho um cliente meu que tá com bucha dessa daqui de PU já faz bastante tempo, a caixa dele tá vazando bastante. A gente não mexeu com a caixa, ainda vai mexer, logo vamos mexer. Vou fazer um vídeo quando a gente for mexer com o carro dele. A gente vai fazer um recondicionamento da caixa de direção, a caixa vai ficar como nova, vamos colocar buchas novas. Mas vocês vão ver que eu vou tirar a bucha de lá e ela vai estar do jeito que tá aqui. Obviamente ela vai estar com graxa em volta, porque tem que montar com a graxa. Aquela caixa tá vazando e tudo mais, mas não é o caso aqui. Bom, vamos retomar aqui, vamos para a bancada, vamos montar essa bucha que eu já falei demais. Espero que eu tenha passado a mensagem para vocês, espero que vocês tenham entendido o desalinhamento que acontece com as rodas, isso é crônico, tá? Se você tiver com bucha de borracha no seu carro, tenho certeza que o seu carro desalinha. Pessoal, para conseguir soltar essa bucha daqui de dentro, eu vou usar a morsa, que é bem mais prático. Mas dá até para usar um martelo de repente aí, um alicate de pressão, depende do que você quiser. Se tiver na mão aí disponível, não é muito difícil não. No caso aqui eu apoio o soquete, no meu aqui é um 32, um 34 talvez fosse até um pouco melhor para fazer isso. Deixa eu abrir mais aqui. E agora a gente coloca aqui
um soquete bem menor, apoiando aqui no centro da bucha. Deixa eu mostrar melhor isso, né? Então a gente vai apoiar um soquete menor no centro da bucha e um soquete maior onde a bucha vai entrar ali. Então, bem simples de fazer isso. Vamos apertar a morsa. Ele vai empurrar a bucha para dentro do soquete ali sem muito segredo. Às vezes é meio chatinho de tirar ela daqui, mas olha como ela já se espatifou toda. Olha como tá tudo comido. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui. Olha aí como tá tudo comido. Eu já fiz a da outra barra, né, do outro braço, e olha a diferença de um lado para o outro de tamanho. E é uma bucha original, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Um código original aqui, ó. A bucha original, e pela borracha dá pra ver que ela não é muito velha, não. Não é uma borracha que tá se deteriorando demais, mas ela já tá, ó, completamente torta. Ela tem os dois lados iguais, tá? Quando nova, completamente ferrada já. E a aparência da borracha não é de tão velha assim, não. Agora, para montar a bucha de PU aqui, ele vem com uma graxa especial. Você aplica, não precisa ser muita coisa, não. Passa uma graxa aqui dentro só para facilitar um pouco a montagem. Depois a gente vai tirar todo o excesso. Mas mesmo que você monte isso aqui praticamente sem nada, não vai dar barulho. Passar um pouco na bucha também. E não precisa muito não, a graxa que vem até bastante. Essa bucha de PU, ela tem um lado aqui mais quadradão, mais reto, e um lado mais arredondado. Esse lado mais arredondado é o que a gente vai usar para iniciar a montagem, porque é mais fácil do que o outro lado. A única coisa agora é que eu tenho que observar qual o lado que eu montei a anterior para montar igual. No caso foi entrando pela frente da peça, porque essa parte aqui é a parte que vai ficar presa na caixa de direção, e essa parte aqui é onde vem o parafuso. Na outra eu montei desse jeito, então eu vou montar essa daqui igual. Agora é só apertar aqui com a morsa que isso entra muito fácil, não tem segredo nenhum. Não precisa torcer, nada disso. Já entrou. Ó, nem precisei empurrar, a própria ponta da bucha que acabou puxando ela. Opa, agora eu vou tirar esse excesso de graxa, que a gente não precisa dele para nada. E por fim, eu vou aplicar um pouquinho de graxa aqui dentro da bucha, pra gente colocar o pino dela, o tubo aqui. E olha aí, entra até com a mão aqui. Super simples, tirar o excesso também. E é isso aí, pessoal. Já as duas peças montadinhas aqui. Agora eu vou trocar o terminal de direção. Pessoal, para trocar o terminal de direção também não tem segredo nenhum, tá? Só tem que lembrar que vai ter que ser feito alinhamento de novo, por mais que você se esforce. Provavelmente eu vou brincar com o alinhamento ali com barbante antes de sair com esse carro, para ele ficar mais ou menos certo. Da última vez que eu fiz isso, o carro chegou lá no amigo meu, no Caio, e o alinhamento estava perfeito. Não sei se foi muita sorte ou muito critério, mas a verdade é que deu certo. Eu tô andando até agora no alinhamento que ele fez. Já faz uns 6 meses. Certo. Então aqui é o seguinte, a gente tem que soltar esse parafuso aqui. Eu já tinha desapertado. Muitas vezes isso aí tá enferrujado porque fica ali na direção da roda, joga água aí. Então espirrar aí um desengripante ajuda bastante. Tá vendo, ó, o parafuso como tá enferrujado? E também montar isso aqui com graxa ajuda muito, porque a graxa, querendo ou não, ela repele um pouco a água. Então na hora que você vai fazer alinhamento, basta tirar o aperto e aí ajusta o alinhamento aí da forma correta. Olha aí, sujeira que tá isso.
Para quem não conhece, o alinhamento é feito de forma simultânea nas duas barras, ou pelo menos o correto é fazer isso, tá? E é feito por aqui. Então, conforme você vira essa peça aqui onde eu estou colocando a chave, você encurta ou aumenta essa distância. Então você aumenta o comprimento total da barra ou diminui. O correto é você deixar a caixa de direção centralizada, muito bem centralizada, né? Ter certeza que a caixa está no meio, que o volante está centralizado, e aí quando você monta essa peça aqui, você monta de forma que tenha a mesma quantidade de rosca desse lado e do outro lado também. Ou seja, se você mediu aqui tem, sei lá, 7 centímetros, que tenha 7 centímetros do outro lado também. Você tem que deixar os dois lados idênticos para a hora que o alinhador vai mexer com isso aqui, e se o alinhador for bom, ele vai ver, olha, preciso puxar 2 graus. Ele vai dar uma movimentada aqui, vai do outro lado movimentar também, aí depois ele volta, vem aqui. Então ele move os dois lados ao mesmo tempo, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque infelizmente, muitas vezes o cara vem aqui e ajusta de um lado só, o carro fica esterçando mais para um lado do que para o outro. Aí quando você manobra, um lado raspa no paralama, o outro lado nunca raspa. Você percebe que de um lado, você vira o volante para um lado, ele dá 2 voltas, para o outro lado dá 1 volta e meia, esse tipo de coisa, tá, pessoal? Outra coisa que eu queria falar também é que a rosca de uma das barras é ao contrário da outra, tá? Uma está no sentido normal, mais convencional, e a outra está no sentido anti-horário. Que é essa daqui, no caso, pelo fio de rosca aqui eu estou vendo que ela é ao contrário, tá? Na verdade tem ponta ao contrário dos dois lados, para que você vire para um lado só, ele desrosqueia de um lado, desrosqueia do outro, ou rosqueia ambos os lados, né? Depende do movimento. Que nem aqui ele está abrindo porque eu quero tirar a peça. Se por exemplo eu rosquear aqui, ele sai. Dá pra ver muito bem. Não podia tirar o terminal aqui sem problema. Tá. Vou tirar a chave do meio do caminho aqui. Tava querendo mais mostrar que você vai rosqueando, ele vai expandindo. Se eu só tirasse aqui não ia ficar muito nítido isso. E agora, deixa eu pegar uma outra chave. Aqui, pessoal, dá para ver nitidamente que a rosca de um lado é ao contrário da rosca do outro lado. Então tem que tomar cuidado para não inverter isso, tá? Pessoal, tem que tomar bastante cuidado porque o terminal de direção novo ele tem lado. Então você não pode inverter isso aí. Eu vou posicionar essa barra aqui um pouquinho melhor para ficar na câmera aí, senão não vai ficar muito visível o que eu estou fazendo. Pessoal, eu dei uma escovada nessa peça e passei uma boa graxa aqui. Eu vou colocar um fio de rosca aqui só para a peça ficar no lugar. E eu já estava esquecendo que ela vai começar a pegar a rosca ao contrário. Então, vem cá. Pegou a rosca aqui. Então eu vou pegar o terminal novo. Vou colocar o terminal de direção aqui. E vou começar a rosquear. De forma que ele vai pegar a rosca nos dois ao mesmo tempo. Pronto, já pegou. Isso aí vai me garantir que eu tenho mais ou menos a mesma distância para cada lado. Se você for criterioso demais, você mede com paquímetro. Que no caso aqui deu 34 milímetros. E ó, aqui deu 36 milímetros, então a gente pode dar uma volta aqui, ó. Legal, certinho. Agora tá bem centralizado. Na verdade eu estou montando esse terminal aqui para baixo, mas eu vou dar meia volta porque ele fica virado nesse sentido aqui, tá? Pessoal, tô tendo um pouco de dificuldade aqui porque
a chave passa muito pertinho do celular, então tem que ficar virando devagarinho para não bater. Se eu não estivesse gravando, a gente virava isso aqui rapidinho. É claro que você pode rosquear também até o final, dos dois lados aí. Rosqueia a peça até o final, depois rosqueia o terminal, né? Rosqueia esse fuso aqui, né? Ou parafuso, sei lá como é que chama isso aí. Até o final, de repente você rosqueia para cá e vai expandindo. O importante é você jogar uma medida parecida a cada lado. No caso aqui ele já começou a enroscar, porque acho que aqui já deve estar chegando no final da rosca ali que ele tem. Não preciso apertar demais porque depois vai ser alinhado, mas tem que dar um aperto só para ele não mexer, fica mais fácil de a gente manusear também. Eu vou passar um paninho aqui para tirar esse excesso de graxa que também não é necessário. O mais importante é ela estar a rosca aqui dentro engraxada e deslizando bem. Pessoal, do outro lado é a mesma coisa, tá? Sem segredo nenhum, não preciso mostrar. Se você girar para um lado e encurtar a distância, você gira para o outro e sai. A lógica é a mesma, bem tranquilo. Vamos lá colocar esses braços de direção no lugar. Pessoal, para montar isso aqui dentro do cofre, com o motor aqui, mangueira e tudo mais que vocês podem imaginar, terrível, porque você tem um motor mais ou menos nessa região e esse espaço aqui para trabalhar é muito limitado. Por cima, no multiponto é muito difícil, no monoponto também é terrível, por baixo também é complicado e vocês vão ver que a coisa é mais chata do que você pode imaginar, porque você tem que colocar essa peça aqui montada com os parafusos, pode colocar um por vez, mas tem que passar por dentro da chapa. Você tem que colocar na barra de direção aqui e vou colocar logo as duas, porque aqui eu tô dentro do cofre sem motor, então facilita a minha vida. E agora, uma coisa que você não pode deixar de colocar são essas arruelas espaçadoras aqui. Tem gente que coloca aqui na frente, esse carro estava colocado aqui inclusive, e modifica a geometria de direção, tá? E se você não coloca essa arruela, dependendo do parafuso, que tem um parafuso que é 15 milímetros aqui na frente, esse aqui é 22. Tem um parafuso que a cabeça é bem rebaixada, acho que se não me engano é 15. Tá? Ou 17, mas acho que é 15. E ele é um pouco maior, né? Então sem a arruela ele corre o risco de tocar o fundo da caixa e estragar a carcaça da caixa de direção. É outra dica bem importante. Aí vocês imaginem que você tem que acertar tudo isso aqui, colocar a arruela num espaço limitadíssimo e fazer com que pegue rosca, e uma rosquinha fina, chata, que não é muito fácil. Por aqui já está difícil. Mas aqui a gente tem a facilidade do espaço, então é muito fácil. Sinceramente, trocar essas buchas sem o motor no lugar é moleza. Agora, com o motor no lugar eu peço para não fazer. Quando eu tenho que fazer é aquele tipo de coisa que você chora, fala, putz, sério, vou ter que mexer com isso daí, é muito chato. Às vezes pega a rosca de primeira, mas às vezes está muito apertado. Aí para soltar é um parto. Eu tô vendo que a câmera aí tá balançando, mas não tem jeito, pessoal, tá tudo muito encostado. Não precisa exagerar no aperto aqui quando você tem as travas de metal aqui, essas duas abinhas. Então você vai apertar e depois você rebate. Isso aqui vocês vão ver agora. Aquele outro modelo de parafuso que eu falei para vocês, pessoal, que é a cabeça 15 milímetros, ele tem uma latinha que se coloca na frente por segurança, para o parafuso não soltar, tá? Esse daqui tem essas chapinhas, basta colocar uma chave de fenda aqui e entortar. Bom, é isso aí, pessoal. Tá montado. Eu vou tentar fazer os próximos vídeos de forma um pouco mais dinâmica. A gente tem que se preparar muito às vezes. Esquece uma coisa, para a gravação, volta, grava de novo. Porque pegar só as ferramentas e montar você já está acostumado, mas
realmente gravar a montagem, pegar um ângulo que dê para entender, explicar o que está sendo feito. Leva um pouco de tempo e ainda estou aprendendo muito a fazer isso daí. Vamos ver se dá certo, vamos ver se vocês gostam principalmente e vamos ver o que acontece. Bom, esse fica por aqui. Valeu!